Olá, 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 galera! Voltamos para mais uma aula da legislação ligada aos direitos da pessoa com deficiência. Você que já assistiu às aulas anteriores, a gente está tratando da Lei Brasileira da Inclusão, a Lei número 13.146 de 2015. E como eu antecipei no último vídeo, nós vamos começar agora conversando sobre o direito à educação. A educação, que também possui vários outros normativos que tratam dos direitos da pessoa com deficiência, foi resgatada aqui de maneira, inclusive, mais ampla do que em outros normativos. Então, a Lei Geral da Educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação já tratava do atendimento aos educandos com deficiência. Nós temos outras diretrizes que operacionalizam o trabalho com esses estudantes, mas aqui também foi tratado e foi tratado de maneira ampla para a garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Inicialmente, a primeira consideração é dizer que o ambiente escolar, a escola, deve ser um ambiente inclusivo. E ser inclusivo é incluir a todos, respeitando as suas diversidades, garantindo um atendimento que esteja ligado às suas necessidades, a fim de que o aluno possa garantir as aprendizagens necessárias. Ele já começa fazendo essa primeira consideração. Vamos juntos, então? Dá uma olhada na tela, galera. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados os sistemas educacionais inclusivos em todos os níveis de aprendizagem ao longo da vida. Chama sua atenção aqui, quando ele falou de todos os níveis. Quando ele falar de todos os níveis, entenda, ele está tratando que eu vou ter educação para a pessoa com deficiência tanto na educação básica quanto na educação superior, que são os dois níveis da educação. Então, onde houver educação, haverá educação especial, que é o direito da pessoa com deficiência. E vai garantir o aprendizado ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo características, interesses e necessidades de sua aprendizagem. É dever do Estado, da família e da comunidade, além da sociedade, assegurar a educação de qualidade para a pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência ou discriminação. Então, o que ele traz aqui é que a educação é tida como direito social e dever do Estado, especialmente, mas não somente dele, também da família, da comunidade e da sociedade. Essa educação deve primar por garantir habilidades e acesso da pessoa com deficiência ao conhecimento ao longo de toda a sua vida. E o que é mais importante, todo esse processo precisa ser realizado com qualidade, respeitando a lógica da inclusão, que é evitar a discriminação, a violência ou a negligência a todos os nossos estudantes. Beleza? Então, só uma reflexão rápida sobre esse capítulo inicial do direito à educação. Seguindo em frente, ele vai falar das incumbências que o poder público tem. Ele deve assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. E aí ele traz várias ações aqui nos nossos incisos, que vão também a outra página, não ficam somente nessa, que deverão ser realizadas. Já vou chamar a sua atenção antes de começar a falar daquilo que é necessário ser garantido no nosso sistema educacional. Todas as escolas, públicas e privadas, devem garantir a inclusão. A regra é para as duas, para a escola pública e para a escola privada. Porém, a escola privada vai se obstar de fazer duas delas. Ao final você vai ver que dois desses incisos, eles não necessariamente precisam ser realizados por escolas particulares, escolas privadas. E eu os grifei para chamar a sua atenção. Então, vamos juntos ver aí as ações que devem ser realizadas para a garantia da inclusão. Primeiro, diz o seguinte: sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como aprendizado ao longo da vida. Isso deve ser garantido pelas escolas públicas e privadas. Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade, que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. A aprimoração passa, inclusive, por oferta de um atendimento educacional especializado a esses estudantes. Também feito nas escolas públicas e nas escolas privadas. O terceiro inciso diz o seguinte: projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo, em condições de igualdade,
promovendo a conquista e o exercício da autonomia. As escolas devem garantir esse atendimento, tanto as escolas públicas quanto as escolas privadas. Agora, esse próximo aqui é somente para as instituições públicas, é um dever apenas que está ligado ao poder público, tá bom? Oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Essa observação aqui de educação bilíngue, ela está muito ligada ao aluno com deficiência auditiva. Então, ele vai ter como primeira língua a Libras e segunda língua o português escrito. As escolas bilíngues, a educação bilíngue para os estudantes com surdez, ela está atrelada especialmente ao poder público, não é uma obrigação das escolas privadas. Então, por isso, eu grifei e sublinhei para que você pudesse notar aqui essa distorção. Isso é somente para o público, beleza? Não para as escolas privadas. Por quê, professor Carlinhos? Porque isso pode causar um gasto desproporcional à escola privada. A oferta de tradutor e intérprete de Libras, profissionais de todas as áreas para atuarem também com esse estudante fazendo a relação de Libras. Então, por isso é desarrazoável e foi apenas caracterizado aqui como uma ação que deve ser realizada pelo poder público. Fechou? Então, vamos à próxima aí, que é de todo mundo, da escola pública e da escola privada. Veja só. A adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino. E segue, olha só, temos mais. Pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamento, de recursos de tecnologia assistiva. Aqui, galerinha, é só para as escolas públicas. É o poder público que deve desenvolver essas pesquisas. É uma obrigação do poder público. Todos os outros agora serão para as escolas públicas e privadas. Planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, organização de recursos e serviços de acessibilidade e disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. O professor que vai fazer o atendimento especializado precisa planejar as suas ações, confeccionar os recursos e notar a sua aplicabilidade. Participação dos estudantes com deficiência e suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar. É a ideia da relação intersetorial, todo mundo deve participar nas diversas instâncias, num trabalho em rede que todos possam atuar juntos. Adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento de aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, a habilidade e interesses do estudante. É a ideia de ampliar as suas habilidades no processo de habilitação. Adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos processos de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado, é formar professores para esse atendimento. Formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado. Na prova eles podem colocar uma sigla e eles acham que todo mundo tem que saber essa sigla, tá bom, gente? É o AEE. De tradutores e intérpretes de Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio. Oferta de Libras, do sistema Braille e de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo a sua autonomia e participação. E, por último, acesso à educação superior e educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Então, todos os incisos estão aqui postos agora e está tudo mostrado para vocês. Lembrando que só a educação bilíngue e as pesquisas são somente para a escola pública. Mentira, ainda tem mais aqui, ó. Me equivoquei, ainda tem mais ações, mas vamos continuar. Inclusão de conteúdos curriculares em cursos de nível superior e educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento, acesso da pessoa com deficiência em condições de igualdade a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer na escola, acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores e demais integrantes da comunidade, às edificações, aos ambientes e atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis, oferta do profissional de apoio escolar e articulação intersetorial para implementação das políticas públicas. Tudo isso são ações, e ele vai dizer aqui, ó, as instituições privadas aplicam-se obrigatoriamente todos os dispostos, exceto
O 4, então se você for notar que é 1, 2, 3, o 4 tá aqui, 5, o 6 não tá, aí 7, 8, 9 ele segue na sequência. Então lembrando, quais não são obrigatórios para a escola privada? A educação bilíngue e também as pesquisas. Então, essas são as duas informações aí que não são obrigatórias, então não são obrigatórias para as escolas ou instituições privadas. Beleza? Então, o poder público terá que fazer todas e as privadas não são obrigadas à oferta da educação bilíngue e também das pesquisas educacionais. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é sobre a cobrança. É vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza às mensalidades anuais e matrículas no cumprimento de suas determinações. Como assim, professor Carlinhos? A escola privada ela tem que colocar o aluno com deficiência e ele não vai poder cobrar valores adicionais por isso. Lembra-se quando a gente falou lá do direito à saúde, que os planos de saúde e seguros de saúde não podem cobrar valores adicionais? Aqui também tem essa consideração. Eu não posso tratar de maneira desproporcional a pessoa com deficiência, dando a ela um custo superior aos das demais pessoas. Nem solicitando a ela, por exemplo, que ela arque com a contratação do profissional de apoio escolar. Isso não é função da escola. Quem vai ter que arcar com estes custos não é função da família, é função da escola. Quem vai arcar com estes custos é a escola, que pode depois diluir tais custos nos custos de toda a unidade escolar, e isso vai ser uma consideração ampla e não da família. Ela não pode ter custo adicional, nem ser obrigada a contratar outros profissionais. Essa é a função que a escola que deverá exercer. Tudo bem? Então, nenhum valor adicional pode ser cobrado para a matrícula do estudante. E aí, só lembrando para vocês, obstar, negar a matrícula de aluno constitui crime passível de reclusão de 3 a 5 anos, mais pagamento de multa. Então, é bem preciso estar atento à inclusão de maneira verdadeira e para que as escolas que cometem essa segregação possam ser punidas. Vamos seguir em frente então, porque ainda tem mais informações. Na disponibilização de tradutores e intérpretes de Libras, de Libras, deixa eu corrigir aqui, foi eu que coloquei errado, professor Carlinhos, intérprete de Libras, vou riscar tudo, de Libras, a que se refere o inciso 9 do caput, eu vou observar o seguinte, isso aqui tem caído muito na prova, beleza? Então ele diz o seguinte, intérprete de Libras para atuar na educação básica, intérprete de Libras para atuar na educação superior. Educação básica é quem, professor Carlinhos? É o intérprete de Libras que atua na educação infantil, para as crianças de até 5 anos, no ensino fundamental, que na idade correta vai de 9 a 14 anos, ou no ensino médio, que vai de 15 a 17 na idade própria. Então vamos pensar, para atuar na educação básica, qual é a formação mínima que esse cara tem que ter? A formação mínima, gente, ele tem que ser o nível, o maior etapa aqui da educação básica. Ele tem que ter um ensino médio completo e mais um certificado de proficiência de Libras. Então, para atuar na educação básica, ele tem que ter o ensino médio completo e o certificado de proficiência em Libras. Para atuar na educação superior, e quem é educação superior, professor Carlinhos? São os cursos sequenciais, os cursos de graduação, os cursos de pós-graduação e cursos de aperfeiçoamento que as universidades ofertam. Então, para atuar nas turmas de graduação e de pós-graduação, que são da educação superior, ele deve possuir o quê? Formação em nível superior. E qual deve ser a habilitação dele? Prioritariamente, a formação deve ser em tradução e intérprete de Libras. Beleza? Essa diferençazinha aí na hora da formação do intérprete de Libras que a gente vai ter. Então, o artigo 29 foi vetado, então não conta aí para a nossa lei, mas o artigo 30 traz outra consideração que já foi cobrada. Nos processos seletivos para ingresso nos cursos oferecidos pela instituição superior, vulgarmente conhecidos por vestibulares, ou Enem nos dias atuais, né? O Enem também é um processo seletivo, e também para educação profissional e tecnológica, tanto pública quanto privada, devem ser adotadas as seguintes medidas. Primeiro, atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências da instituição de educação superior e nos serviços que lá estão prestados.
e disponibilização de formulário de inscrição de exames com campo específico para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessário para a sua participação. Lá nesses vestibulares eu posso ampliar o tempo caso seja necessário, posso ter leitura em braille, posso ter um ledor, posso ter caracteres ampliados para garantir que a pessoa com deficiência vai ser incluída também neste processo de seleção. Nada vai poder obstar a sua participação. Por isso, então, tem mais alguns aspectos que devem ser seguidos nestes processos seletivos disponíveis tanto para as escolas, para as universidades e faculdades públicas quanto as privadas. Veja só, disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas, como eu falei para vocês, em braille, caracteres ampliados, com ledor, disponibilização de recursos de acessibilidade e tecnologia assistivas adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência. Esse aqui é o que mais cai na prova, porque todo mundo acha que não pode, né? Mas pode, ó. Posso ter dilatação de tempo, o tempo ser maior para esse aluno fazer a prova, conforme demanda apresentada para a realização de exames, quanto dentro das atividades acadêmicas, depois que ele já ingressou como aluno, mediante prévia solicitação e a comprovação dessa necessidade. Adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da língua escrita da língua portuguesa. Aqui chama a sua atenção especialmente para os alunos com deficiência auditiva, porque eles, ao escreverem, eles não usam de todos os conectivos que nós utilizamos, nós que escutamos e falamos. Eles, como não conseguem fazer essa relação, os conectivos, eles são geralmente supridos da fala deles. Então, eles vão falando palavras e vão associando de maneira distinta do que nós fazemos. Então, os critérios de avaliação vão ter que ser diferentes para eles, considerando que a língua escrita para eles é a sua segunda língua, e Libras que é a sua primeira língua, beleza? E por último, veja só, tradução completa do edital e suas retificações em Libras. Aqui estão todas as disposições ligadas aos processos seletivos para a educação superior. E assim vencemos o direito à educação. E vamos seguir ao direito à moradia. A gente está falando de uma habitação digna, que a pessoa com deficiência também terá o seu direito. Então, começa lá no artigo de número 31 e a gente vai assim, ó. A pessoa com deficiência tem direito a uma moradia digna no seio da sua família natural ou família substituta, com seu cônjuge ou com seu companheiro, ou até desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência e ainda ou em residência inclusiva. A ideia da moradia digna não importa com quem, como ou onde, é direito da pessoa com deficiência. Para tanto, a lei vai trazer várias considerações para a garantia desse direito à moradia. E um desses é muito cobrado, que é com relação à reserva de unidades habitacionais em programas que utilizam do financiamento público. Então, esses números, essas quantidades, elas costumam cair muito em prova. Então, a gente vai falar de uma delas aqui agora, eu peço a sua atenção especial, tá bom? Vamos lá então? Olha só. O poder público vai adotar programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Lembrando esse conceito aqui, nós até já falamos, né? O conceito de moradia. Deixa eu voltar aqui, gente, para o tamanho correto. Oxe, o que foi hoje? Ele não tá querendo não comigo. Deixa eu voltar aqui. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Esse conceito a gente já trabalhou lá no artigo 3º, que é aquela casa que é adaptada para a vida de jovens e adultos de forma independente e autônoma. Então, o poder público vai adotar ações e criações para essas casas serem uma realidade. A proteção integral na moradia da residência inclusiva, então a gente falou desse aqui, é para aqueles que têm não possuem condições de autossustentabilidade ou têm laços familiares rompidos ou fragilizados, eles serão atendidos dentro do âmbito do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Essa residência inclusiva será prestada no âmbito do SUAS a pessoa com deficiência em situação de dependência que não dispõe de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, assim também como está disposto no artigo 3º, que trata lá dos conceitos. Artigo 32. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou seu responsável, então, tanto o deficiente como o seu responsável, gozam de prioridade na aquisição da moradia própria, observando os seguintes critérios aqui.
reserva de no mínimo 3% das unidades habitacionais para a pessoa com deficiência. Então, vou reservar dessas unidades, unidades específicas para a pessoa com deficiência, beleza? Caso não sejam utilizados por pessoa com deficiência, poderão depois ser distribuídas para a pessoa sem deficiência, mas a prioridade na reserva é para a pessoa com deficiência, tá bom? Em caso de edificação multifamiliar, garantia de acessibilidade às áreas de uso comum e nas unidades habitacionais do piso térreo e de acessibilidade ou de adaptação razoável nos demais pisos. A ideia aqui é a garantia da acessibilidade a todos os espaços das unidades multifamiliares. Eles podem ir a qualquer espaço, a qualquer outra unidade habitacional e também a área comum dos prédios, né, onde todos podem estar juntos. Disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis e elaboração de especificações técnicas no projeto que permita a instalação de elevadores. Então, as unidades que possuem mais de um pavimento já devem ter elaboração técnica para que esses elevadores sejam aí instalados. Seguindo, ele diz que o direito à prioridade, que nós falamos ali, aquela prioridade é a reserva dos 3%, será reconhecido para a pessoa com deficiência apenas uma vez. Fez aquisição do seu imóvel, perde essa prioridade, beleza? Nos programas habitacionais públicos, os critérios de financiamento devem ser compatíveis com os rendimentos. Então, eles podem financiar aí e o financiamento vai ter que considerar a sua renda familiar nesse critério de reserva, de prioridade. Caso não haja pessoa com deficiência interessada nas unidades habitacionais, reservadas por força do inciso 1, que é aqueles 3%, as unidades não utilizadas serão disponibilizadas para as demais pessoas. E cabe ao poder público o quê? Adotar providências necessárias para cumprir este direito à moradia, divulgar para os agentes interessados e beneficiários a política habitacional das legislações federal, estadual, distrital e municipal, trazendo ênfase aí aos aspectos da acessibilidade. Essas são incumbências do poder público. Antes de seguir à frente, o próximo direito, vocês já viram um spoiler aí, é o direito ao trabalho. Ele é um enorme direito, pois ele vai também tratar de habilitação e reabilitação profissional. Então eu vou finalizar a nossa videoaula por aqui e na nossa próxima videoaula eu já começo conversando sobre o direito ao trabalho, beleza? Até daqui a pouquinho então, gente. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.